Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos e estou aqui para mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada Jesus come com os pecadores, presente em Mateus capítulo 9, versículos 10 ao 13. Muito bem, essa passagem está presente também no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14, e em Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28, vale a pena vocês conferirem. É interessante que os evangelhos falam que essa passagem ocorre na casa de Levi, e a gente sabe que Levi é Mateus. Para quem tem dúvida disso, pode acessar o vídeo da semana passada, das semanas anteriores, que nós temos aí essa explicação, ok? Então, Jesus está comendo com os seus discípulos e convidados na casa de Levi e houve então comentários dos fariseus sobre seu comportamento. Okay? Então os fariseus questionavam alguns apóstolos por que Jesus, comia com os publicanos e os pecadores. E Jesus então traz uma máxima, uma das máximas mais belas e sábias presentes aí na Boa Nova, no Evangelho de Jesus. Jesus então fala, ao escutar esse comentário diretamente aos fariseus, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então eu classifico essa passagem como uma das mais belas e sábias do Evangelho, como eu falei anteriormente, porque traz uma lição de humildade para a humanidade. Mostra Jesus como uma criatura sem preconceitos, uma pessoa que não ia onde precisava ir e não fazia julgamento das pessoas ao qual ele trazia a mensagem do Pai, de Deus. Então, classifico realmente como pelo menos para mim, é uma das mais belas e sábias lições que o Cristo traz para a humanidade. E se a gente for observar então o Antigo Testamento, em Moisés, a passagem fala de pecadores, e Moisés tinha uma conceituação de pecado bastante distinta da dos fariseus. Ele chamava de infiéis aqueles que não observavam as leis divinas. Mas os fariseus deturparam esse conceito aí do profeta da antiguidade, Moisés, e afastaram-se. Aliás, na verdade, os fariseus se apegavam muito às regras exteriores por eles então produzidas e aos ritualismos religiosos. Designavam então como pecadores, segundo aí a conceituação dos fariseus, aqueles que não cumpriam as regras por eles mesmos estabelecidas e não praticavam então os ritos religiosos estabelecidos pelos fariseus. Chamavam então de pecadores os publicanos, os samaritanos e todos aqueles excluídos da sociedade que não comungavam com os rituais e os dogmas estabelecidos por eles, pela elite, pelos sacerdotes hebreus da época, e adotavam as suas regras próprias dentro de suas próprias religiões. Então, o conceito de pecado foi distorcido por esse grupo religioso que convivia com Jesus, que inclusive foram os responsáveis aí pela condenação do Cristo ao martírio.
ok? Então, a ideia de pecado, ela não é adotada pela doutrina espírita, é importante que se diga isso, né? A ideia de pecado é adotada pelas doutrinas dogmáticas, pelas religiões dogmáticas, se bem que as religiões dogmáticas da modernidade também possuem um significado diferente, eles adotam um significado diferente do que adotavam os fariseus, mas não vamos entrar aqui nessa discussão, porque o importante é a gente entender o que o Espiritismo traz para nós. E o Espiritismo, então, traz a ideia de que os equívocos humanos, as violações às leis divinas, elas são efeito, elas são consequência das imperfeições morais que a criatura humana ainda detém. Elas não são eternas, essas imperfeições, e serão suprimidas à medida que a humanidade avance com o progresso moral das criaturas, dos indivíduos. Então, à medida que os indivíduos evoluem, avançam do ponto de vista moral, essas imperfeições, elas desaparecerão, ok? E se a gente observar, então, o livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 6, parte 1, Kardec intitula o capítulo como sendo Doutrinas das Penas Eternas, origem, argumentos e a impossibilidade material das penas eternas. Então, nesse capítulo 6, Kardec vai entrar nessa discussão aí. Então, vai falar um pouco de por que essas religiões adotam a ideia do pecado e como o Espiritismo vê isso. Essa discussão que nós estamos trazendo aqui, ela é ampliada lá no capítulo 6 do Céu e o Inferno. Eu deixo aqui a referência. No capítulo 7 do mesmo livro, O Céu e o Inferno, belíssimo livro esse, por sinal, né? Kardec vai falar das penas futuras segundo o Espiritismo, aonde vai abordar os princípios do Espiritismo sobre as penas eternas e o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, aqui um parêntese, é muito importante, porque é o mecanismo, explica o mecanismo da justiça divina segundo a ótica espírita. E sintetizando então aqui para deixar vocês curiosos e fazerem vocês ir lá no livro O Céu e o Inferno pesquisar, o Código da Vida Futura fala que o sofrimento, todo sofrimento está ligado às imperfeições, e que, mais importante ainda, e que essas imperfeições, elas podem ser suprimidas pela força de vontade. Então podemos se desfazer das imperfeições morais que nos cercam, que ainda detemos, pela força de vontade. Olha só como é consolador a doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo também temos alguma coisa que eu acho que se relaciona com essa discussão, que no capítulo 24, itens 11 e 12, Kardec então vai dizer que Jesus se dirigia aos pobres e deserdados, pois são os que necessitam de consolação. Olha só que beleza, né? Kardec analisando a fala, o verbo de Jesus, e aponta que o mestre se dedicava aos que necessitavam de consolação e, ao contrário, não se dedicavam aos orgulhosos que creem ou criam possuir luz e não precisam de nada. Então, Jesus, por isso que se encaixa perfeitamente aqui, Jesus fala que os sãos é que precisam de médico, e não, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, aqueles que estão
na situação, necessitando de consolo. É para eles que é dirigido o foco do Mestre Jesus, né? Então, fazendo então uma reinterpretação, os sãos pensam que são sãos, mas não percebem as suas doenças, e sobretudo as doenças do espiritual, do ponto de vista do espírito, que são as imperfeições morais, né? Então Jesus nos convoca, ou nos convocou, melhor dizendo, para dar o consolo aos sofredores, para praticar a caridade na sua forma mais ampla, a não realizar julgamentos, né? Então são as lições que o Mestre traz para nós, ok? Vamos ficar por aqui. Eu peço que façam a inscrição no canal, que deixem o seu joinha e que escrevam seus comentários, pois eles nos ajudam a ajustar e aperfeiçoar sempre os nossos vídeos. Fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.